Pronto, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem assistiu o vídeo aí depois, quando chega no celular do pai. Galera, hoje, especialmente hoje, nossa aula vai ser bem de boinha. Por quê? Porque, notícia boa, segunda-feira, aula presencial. Todo mundo lindo e bonito lá na escola, estaremos lá. O que é que a gente vai fazer hoje? Como o sexto ano A não teve aula essa semana, por causa do feriado, e vocês tiveram, eu não quis botar vocês na frente deles, certo? Você que tem muita gente que tem colega na tua turma, pode até querer estudar junto, e etc. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai rever tudo que a gente viu até agora, pra ver se ainda tem alguma dúvida, certo? Qual foi o conteúdo que a gente viu até agora nesse período online? A gente viu algumas operações básicas, certo? A gente revisou operações básicas. E quem não alguém tiver alguma dúvida, por exemplo, professor, como é mesmo que divide, tipo, por 3? Aí você bota aí no grupo, professor, tenho dúvida em divisão por 3. Aí eu vou lá, escrevo alguma coisinha aqui e mando foto no grupo, certo? Algumas dicas, algumas coisas. Vou precisar das dúvidas de vocês hoje, porque eu não vou dar assunto novo. A gente vai rever algumas coisas do sistema de numeração. Vocês lembram que o sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que representam a numeração. A gente viu quais? A gente viu os egípcios, os romanos e o indo-arábicos, certo? Indo-arábico, que é o famoso sistema decimal, que é o que a gente usa com esses númerozinhos. 1, 0, 3, 4, certo? Professor, por que eu não uso hoje em dia o X? Porque os romanos, o sistema de numeração romano ficou ultrapassado, certo? É igual o lance de celular. Você compra, sei lá, um Samsung A2 e aí lança o A7. Hoje em dia o A7 é um exemplo. Muito melhor do que o A2. Então o A2 vai ficando para trás, certo? Pode usar? Pode, mas só serve para algumas poucas coisas, certo? Um celular, por exemplo, hoje em dia um celular, sei lá, um celular como o de vocês, que vocês jogam aí Free Fire, Roblox, Minecraft, ele dá de pau num celularzinho Galaxy Pocket, que é o celular que começou o Android, certo? Então é do mesmo jeito. O sistema egípcio e romano foram ficando para trás porque eles foram úteis no tempo deles, mas aí eles foram ultrapassados, certo? Sistema egípcio. Vocês podem até perguntar para a tia Maria aí de história. O Egito Antigo durou cerca de 4 ou 5 mil anos, certo? E eles foram os primeiros homens a conquistar o hábito ou o poder de escrever. Eles tinham um negócio lá que parecia um papel, que eles chamam de papiro. E aí eles conseguiam umas tintas e conseguiam escrever em cima, certo? Então, se eles podiam escrever, eles podiam fazer conta, né? Mas, professor, por que diabo ele foi inventar de fazer conta? Porque tanto os números naturais quanto os números que a gente tem hoje em dia, eles têm utilidades práticas, eles vêm do mundo prático, certo? Por exemplo, por que os egípcios usavam os números? Porque às vezes, muitas das vezes, por exemplo, um rei queria contar quantos súditos ele tinha para se aparecer para outro rei. Ou então, o mais simples, um pastor de ovelhas queria contar todas as ovelhas dele. Aí, como era que ele fazia? Ele pegava um saquinho, um monte de pedra, e aí, para cada ovelha que ia passando, ele ia botando uma pedra no saco. Agora pense aí, se ele tivesse 100 ovelhas, ele ia quebrar as costas de carregar 100 pedras todo dia. Aí, o que é que ele fez? Ele riscava lá num pedaço de madeira o número. Ah, hoje é 100 ovelhas, então ele riscava o 100 deles lá, egípcio, na madeira, certo? Do mesmo jeito, com o passar do tempo, a civilização romana cresceu muito. Ela durou quase 3 mil anos ali. E aí, eles eram muito espertos. Tanto matematicamente, estrategicamente, certo? Eles desenvolveram uma escrita própria, que é aquela do X, I, V, que a gente ainda vê em algumas coisas, tipo um relógio antigo, ou aqueles relógios de ponteiro. Aqui acolá aparece, certo?
porque é tipo um clássico, sabe? Aí o pessoal gosta. E aí o sistema de numeração indo-arábico, ou sistema decimal, ele foi criado pelos hindus e divulgado pelos árabes, certo? E aí ficou conhecido como sistema decimal. Inicialmente ele não tinha o zero, porque se não contava nada. Por exemplo, eu vou contar minhas ovelhas, mas eu não tenho nenhuma. Então pra que eu vou contar? Não conta, certo? Só conta a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovelhas, certo? E aí, vamos lá, sistema de numeração indo-arábico ou decimal é o que a gente está usando até o dia de hoje, certo? Sistema de numeração romano, certo? O que é que a gente vai ver de fato nele? O que é que tem de interessante? O sistema, ele sobreviveu ao tempo, apesar de ter um desuso claro. E aí ele tem aquelas regras que a gente falou. Vocês têm que ter uma noção aqui de o que é direita e esquerda, certo? Por exemplo, o x é 2 no, o x não é 10, então x é 20. Beleza? Como é que eu escrevo 2022? É m 2000 x e i, certo? 2000 x 20 e 2. Beleza? Aí vai nessa, certo? Quando ele está à direita, eles se juntam, mas quando ele está à esquerda, por exemplo, um número menor, no caso o v, um número menor do que o v é o i. O i está à esquerda do v, ele subtrai, por exemplo, iv é 4, 5 menos 1. ix é 9, il 49, IC 99 e M 999, certo? Essas eram as regras. Aqui são os símbolos I, X, C, M, V, L, D e as regras. Não existe número zero, o símbolo só pode ser repetido até 3 vezes. E aí o lance de esquerda e direita, subtração e adição. Quando tem uma barrinha em cima da letra, a gente multiplica o valor dela por 1000, certo? Que foi a tarefinha, vocês já fizeram. Sistema de numeração indo-arábico é o que a gente usa até o dia de hoje. O lance aqui, né? Qual é que é o lance? O grande lance. Milhar, centena, dezena, unidade. Vocês têm que ter isso bem definido na cabeça de vocês. Por quê? Uma dezena são quantas unidades? 10. Uma centena são quantas dezenas? 10. Um milhar são quantas centenas? 10. E é por isso que chama sistema decimal, porque são 10 de cada uma para você passar para o próximo nível. Eu tenho que ter 10 unidades para eu passar para o nível dezena. Tenho que ter 10 dezenas para eu passar para o nível centena. E eu preciso ter 10 centenas para passar para o nível milhar, certo? Professor, qual a utilidade disso? Ou besteira? Ou besteira? Quer ver? Presta atenção. Quando tu vai fazer uma subtração, e aí tu tem que pedir emprestado, o que tu tá fazendo é tu tá desmontando uma dezena tua e transformando em unidade, certo? Por exemplo, 21 menos 9. 21 menos 9, beleza. Aí eu boto lá, 21 menos 9. 1 menos 9 não vai, então eu tenho que pedir emprestado do 20. O 20 são duas dezenas, que nem tá aqui, ó. Duas dezenas. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma dezena, tirar ela daqui, jogar ela para a unidade. Ora, mais uma dezena são 10 unidades, certo? Sim. Então, por isso que fica 11. Porque eu já tinha uma unidade e eu joguei uma dezena para a unidade, que são 10. Aí fica, depois que pede emprestado, corta o 2. E aí corta o 2, fica 1. E aí vira 11. 11 menos 9, 2. E o 1 desce, 12. 21 menos 9 dá 21 menos 9 dá 12, certo? Que acabou. Vou dar um pause bem aqui rapidão. Pronto. O que mais que a gente viu? A gente viu os números. Os números naturais. Que servem pra contar. O professor, não entendi porque sua letra é muito feia. Beleza, acontece, né? Vamos lá. O assunto que a gente viu foi números naturais. Quem são eles? São os símbolos que a gente tá lá acostumado. Os símbolos do sistema de numeração decimal. Certo? Professor, mas você disse que na numeração não tinha o zero. Mas aí depois eles inventaram, né?
0, 1, 2, 3. A gente sempre vai usar os números naturais para contagem. Uma coisa que a gente tem que ter em mente bem claro é o lance de sucessor e antecessor. São coisas bem simples. Ó, os números naturais são a sequência que formam um conjunto numérico denominado conjunto dos números naturais. Professor, o que é um conjunto? Meu filho, um conjunto é um bocado de coisa junta. Tá no nome. Por exemplo, um conjunto de alunos é vocês na sala. Um conjunto de tênis é os 2 tênis que estão no pé de vocês. Certo? Um conjunto pode ter vários elementos ou pode ter um elemento. Certo? Aí o conjunto dos números naturais, eles são infinitos. Porque, tipo assim, 1 milhão, depois de 1 milhão tem 1 milhão e 10. Depois tem 1 milhão e 20. E depois sempre vai ter um sucessor. Certo? Sempre vai ter gente pra frente. Ele só tem barreira pra trás. O 0 é o primeiro cara. E depois ele arrocha pra frente. Veja que os números naturais são um conjunto de números representados por esse nzinho cortado. N barrinha. As características deles são o sucessor e antecessor. O que é um sucessor? É o número que vem na frente. Por exemplo, qual é o sucessor do 3? É o número que vem na frente do 3. 4. Qual é o sucessor do 10? O 11. Qual é o sucessor do 8? O 9. Qual é o sucessor do 0? 1. E todo número, menos o 0, tem um antecessor. O que é um antecessor? O número que está atrás. Quem é o antecessor do 10? O 9. Do 5, o 4. Certo? E por aí vai. Opa. Pronto, foi mal. Eu parei aqui para tomar uma água. Qual é o outro lance aqui dos números naturais? Eles sempre podem se dividir entre números pares e ímpares. Certo? Professor, o que é número par e número ímpar? Vamos lá. Se você ainda não sabe, relaxa. O que é que são os números pares? Os números pares são aqueles números que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0. Certo? Vai pegar a tua mãozinha aí e tu vai contar 2. Depois tu vai contar mais 2, 4. Depois tu vai contar mais 2, 6. Depois mais 2, 8. Depois mais 2, 10. E aí de 2 em 2 tu vai formando os números pares. Certo? E os ímpares, quem são? São os números que não são terminados com esses caras. São os outros caras. São os números que terminam em 1, 3, 5, 7, 9. Tu vai começar do 1, ó. Tu conta 1 na tua mão. 1. Aí depois tu soma 2, 3. Soma mais 2, 5. Soma mais 2, 7. Soma mais 2, 9. Soma mais 2, 11. Já botou pra cá. Mais 2, 13. Mais 2, 15. Mais 2, 17. Beleza? E por aí vai. Os números ímpares são que terminam nesses números. Números pares nesses números. Eu acho que isso aqui é bem tranquilo para vocês. Qual a diferença entre um número e o numeral? O número é a ideia que o símbolo indica, certo? E o numeral é o símbolo. Por exemplo, o numeral 2 é diferente do número 2. Porque o número 2 são 2 alguma coisa. Se eu tenho 2 fones de ouvido, então são 2 fones de ouvido. Eu tenho um fone vermelho e um fone azul. Só o 2 ele não quer dizer nada. Ele tem que ser 2 alguma coisa para ele ter um sentido, né? Tipo assim, uma porta é uma porta, é uma quantidade. Então ali tá dizendo o símbolo 1, tá me dizendo que só tem uma porta ali. Se eu botar só o 1 solto, sem nada, era só um numeral 1. Isso não quer dizer nada. Certo? Então sempre que tiver um sentido de quantidade, ele é um número. E sempre que ele estiver sozinho, no meio que nada a ver, ele é um numeral. Certo? Tarefinha, vocês já fizeram. Igualdade e desigualdade. A gente vai encerrar por aqui a aula de hoje, só uma revisadazinha. Hoje não vai ter tarefa de casa, moleza pra vocês. A gente vai só tirar alguma dúvida de operação básica. De novo, se vocês tiverem dúvidas de operação, ou soma, subtração, adição, multiplicação, divisão. Falei soma e adição, né? A mesma coisa. Vocês perguntem no grupo. E aí, vamos lá. Igualdade e desigualdade. É bem óbvio, né? Ou duas coisas são iguais, ou elas são diferentes. É óbvio, né? Mas aí diferente como? Diferente como, professor? Diferente tipo assim. O professor João, eu, tenho 1,73 m de altura. Certo? E o professor Chicão tem 1,75 m de altura. Certo?
As alturas deles são diferentes. Justo, não são iguais, são diferentes. Por quê? Porque eles medem diferente, um é maior do que o outro. Exatamente. Sempre para ser diferente, um número tem que ser maior do que o outro. Esse é. Pronto, resumindo, você fala tudo que tá aqui. Certo? Igualdade são quando duas quantidades são iguais. Desigualdade quando não são. Quais são os tipos de desigualdade? Ou pode ser maior ou pode ser menor. Bem simples. Beleza? Galera, eu fico esperando a dúvida de vocês. Espero muito encontrar vocês lá na escola semana que vem. E até lá.